Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o Brasil, aqui pelo Canal do Boi. Você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, também pela NET e Claro TV em todo o Brasil, também pelo portal sba1.com, você que está nos acompanhando aí pela internet, pelo Facebook do Canal do Boi, também dezenas de páginas que levam o nosso programa, na NEL TV, uma TV por assinatura no Paraguai e aqui no Brasil também. E a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada aqui no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. E olha, tenho que começar o programa de hoje falando sobre o Plano Safra, o Plano Agrícola Pecuário 2021-2022, lançado na tarde desta terça-feira, transmitido aqui pelo Canal do Boi. Olha, tivemos aí as confirmações dos valores, as conquistas que foram observadas em relação ao plano, também as mudanças em relação às taxas de juros e observações importantes que foram feitas pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, também por Alisson Paulinelli, que foi o grande convidado nessa tarde de terça-feira e participou do lançamento, que trataram de assuntos também ligados muito à questão da biodiversidade e sustentabilidade na produção rural brasileira. Mas antes de trazer esses detalhes, você acompanha comigo alguns dos dados que foram apresentados neste plano aqui. Esse aqui é um resumo, né, dos valores que foram disponibilizados. Total de recursos, como você já viu, 251 bilhões de reais, uma alta de 6,3% frente à campanha do plano anterior. Para o seguro agrícola, 1 bilhão de reais. Para o Pronaf, 39 bilhões e 300 milhões de reais, o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Custeio, 177 bilhões e 800 milhões de reais, custeio e comercialização. Programa ABC, 5 bilhões de reais e armazenagem, 4 bilhões 120 milhões de reais. Essas são as informações que destacamos aqui no Agricultura BR quanto ao que foi colocado à disposição neste plano agrícola. Um outro dado importante é que as taxas de juros para o Pronaf ficaram entre 3% e 4,5%. Para o Pronamp, os produtores rurais que estão dentro dessa fase, ficou entre 5,5% e 6,5%. Mas como eu estava dizendo na abertura do programa, o plano agrícola chamou a atenção por alguns efeitos que ele tem, que trazem a visão de sustentabilidade, trazem a visão também de uma produção agropecuária associada a ambiente e principalmente, como disse o presidente Jair Bolsonaro ontem, alimentando o mundo. E é por isso que eu vou conversar agora com o Rogério Vian, já está conosco aqui pela internet. Vian, obrigado por participar conosco mais uma vez, ele que é do Grupo Agricultura Sustentável. E eu gostaria antes de saber, na sua opinião, a avaliação desse plano que foi lançado nesta terça-feira, um plano importante para o desenvolvimento da agropecuária nacional. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano Reis, obrigado aí pela participação aí no programa Agricultura BR. Realmente foi um plano bastante audacioso, né, vista todos os problemas que a gente está tendo aí com a pandemia, né, um ano muito complicado, né, e um recorde, né, de recursos, né, 251 bilhões, realmente a gente, que é do setor, eu estou, inclusive, agora saí da nossa Assembleia aqui da ProSoja Brasil, estou na sede da ProSoja Brasil aqui, surpreendeu positivamente, né, pelo volume de recursos e por essa visão mais da agricultura sustentável realmente, né, com bastante recurso, com esses 5 bilhões aí para o programa ABC, que era uma demanda antiga nossa, né, que essa questão de bioinsumos, toda essa questão viesse para dentro do programa ABC, realmente surpreendeu, foi muito bom para a gente, e agora vamos ver como é que ele vai para o campo, né? Como é que ele vai ser dimensionado, como é que ele vai ser feito realmente, esses recursos vão chegar no campo, né? Mas, de maneira geral, um programa excelente, né? Visando realmente a questão ambiental, né? Tem muito recurso aí para recuperação de reserva legal, de APPs, né? Com a taxa de juro baixa, né? De 5,5%. Então, assim, unidade de produção de bioinsumos nas propriedades, né, isso é muito importante, não contemplava nos outros programas, né, nos outros planos nesse plano nacional, né, sistema de geração de energia renovável, né, várias questões aí, a questão também de geração de energia elétrica com biogás e biometano, né, tudo isso foi uma novidade muito importante aí para a área de sustentabilidade.
Rogério Vian, você meio que já até respondeu a minha segunda pergunta, mas um dos fatores que nos chamou muita atenção aqui no Canal do Boi, na equipe do Agricultura BR, é o plano realmente contemplar fatores que estão envolvendo meio ambiente e principalmente a produção da agricultura sustentável. Na sua avaliação, é o primeiro plano que a gente tem ali um mérito maior pensado nesses fatores e a partir de agora nós devemos ter isso daí em todos os demais planos agrícolas a serem lançados pelo Brasil. A sua avaliação a respeito deste momento para a agricultura sustentável com esse plano? Exatamente, Fabiano. Ontem a ministra teve à noite com a gente num outro evento aí que teve do lançamento do programa legal aí lá do Mato Grosso, e ela voltou a frisar, né, que é um programa verde, né? Realmente o programa vê um plano mais verde do que nunca, né? Pincelado de verde, né? Justamente por isso, né? Por estar trazendo realmente a sustentabilidade para dentro do programa nacional aí, trazendo o Programa Nacional de Bioinsumos, né, para dentro desse programa, né? Para dentro do programa ABC, para dentro do Plano Safra 21, 22, e acredito que não tem mais volta. Da agora para frente vai só aumentar os volumes de recursos, né? Vamos ver como é que ele vai ser implementado. Tem um Programa Nacional de Bioinsumos que foi lançado ano passado, que agora realmente está indo para o campo. A gente depende de algumas coisas ainda, né? Tem PLs aí ainda na Câmara para ser votados, para como que vai ser implementada essa questão. Vai dar mais liberdade ao produtor a questão da multiplicação na própria propriedade, né? De bactérias, de fungos, de vários macro e micro parasitóides que a gente usa aí na atividade, né? Para fazer uma agricultura de base biológica, como a ministra falou, né, chegou, ontem o Aulis Paulinelli também puxou esse assunto na abertura do plano, né, falando realmente que é uma agricultura tropical biológica, né, então agora realmente está sendo, e realmente é muito interessante porque veio dentro do programa ABC, né, então assim, vai fomentar várias atividades muito mais sustentáveis dentro da atividade com recurso, né? Porque todo mundo quer ser mais sustentável dentro da sua atividade. Agora vai ter recurso para isso. Então, excelente mesmo. Rogério Vian, agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Eu sei que vocês estão em assembleia aí na ProSoja Brasil. Obrigado por participar aqui do nosso programa mais uma vez. Eu que agradeço, um bom programa, boa tarde a todos. Obrigado. Uma ótima tarde, conversamos com o Rogério Vian, do Grupo Agricultura Sustentável, ele que trouxe aí a sua avaliação desse plano agrícola pecuário lançado nesta terça-feira com transmissão aqui pelo Canal do Boi. E agora a gente traz também a opinião de mais uma das autoridades, das opiniões do agronegócio brasileiro. Isso porque o Rodrigo Tramontina, ele que preside a AssociaSoja, que é a Associação dos Produtores de Cereais do Norte do Estado do Paraná, também avaliou o plano agrícola lançado e você acompanha aqui no Agricultura BR. Boa tarde a todos do Canal do Boi. Para nós da AssociaSoja é um prazer poder colaborar de novo. Estamos aqui para falar sobre o Plano Safra 2021-22, uma grata notícia, uma liberação aí de 251,2 bilhões de reais para o setor, houve um aumento aí de 6,3% em relação ao ano passado, os juros aumentaram um pouco, né? Pronaf de 3 a 4,5, Pronamp 6,5, os demais 7,5, Moderfrota foi para 8,5, houve um aumento sim nos juros, porém a boa notícia é que temos recursos, a gente vai poder investir em silos, bacana, voltou esse recurso aí com força. Vai ter investimento também para fortalecimento dos seguros agrícolas. Isso nos dá uma tranquilidade maior para trabalhar no setor. Sabemos que estamos no caminho correto e quando a gente é calçado por uma entidade financeira como o Banco Central, nos dá bastante segurança. Eu julgo satisfatório essa movimentação financeira. O governo vem prestigiando a gente nesse momento com os recursos porque a gente devolve, né? A agricultura brasileira vem devolvendo para o país e aumentando suas divisas. Fiquem com Deus, forte abraço a todos, vamos para cima, Brasil! O Tramontina, um grande abraço a ele, a todo o pessoal lá do norte do Paraná. E olha, ainda hoje a gente volta a falar do Plano Safra com avaliações, a cobertura aqui do Canal do Boi, avaliações da taxa de juros e também a opinião de outros representantes do agronegócio do Brasil.
E nesta quarta-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano ele confirmou vendas a partir das informações de exportadores privados de 330 mil toneladas de soja dos Estados Unidos para a China, com entrega na campanha 2021-2022. E apesar dessa confirmação, que é uma confirmação de demanda, ser uma notícia altista, mesmo assim, soja vinha recuando há pouco. Você confirma comigo como é que vem os negócios com soja. Vem perdendo soja aqui, inclusive o mais curto prazo perde o piso de 14 dólares o bushel. Julho vem com 13 dólares 85 cents o bushel, perde agora 9,4 pontos, é uma queda de 0,8% neste momento, 0,75% de queda na posição de julho. Posição de agosto também recua para 13 dólares 43 cents mais 2 o bushel. Setembro, 13 dólares 2 cents mais 6 o bushel, vai perdendo 0,62% a posição de setembro. E a posição de novembro também, posição estratégica, também perdendo ali o piso de 13 dólares a posição de novembro. Ela precifica a safra americana nova, 12 dólares 94 cents mais 6 por bushel. São os negócios aí no mais curto prazo com soja na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo agora como é que vem os negócios com a moeda norte-americana, é o dólar comercial em tela. Nós temos dólar que ontem recuou, né? Fechou abaixo de R$5. Hoje continua abaixo de R$5, ainda que com movimento de alta, 0,16% de alta para o dólar comercial agora, negociada a R$ 4,97 mais 4. São os negócios que eu destaco agora com o dólar comercial, e é sobre dólar, sobre o mercado financeiro, que converso agora com Walter Pulga Júnior, que participa conosco ao vivo. Pulga, dólar abaixo de R$5, fechava assim nesta última terça-feira, em dia de lançamento de plano agrícola, e muita especulação em relação também como é que isso vai impactar nas exportações brasileiras. Como é que o mercado está se comportando hoje? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o que nós temos visto é a confiança maior agora, lá fora do Brasil, dos investidores. Eles pretendem mesmo voltar ao Brasil. E por que isso? Porque a taxa básica de juros tende a subir, como você lembrou até agora há pouco, até 7,5% durante este ano. Ora, isso atrai investidor estrangeiro e deve carregar dólares para o Brasil, e por isso o mercado já reage em baixa. Veja bem, neste momento, na faixa de R$ 4,97 mais 30, o dólar tem uma leve alta, quando comparado ao fechamento de ontem, de 0,16%. Mas também vale lembrar que logo na abertura, o dólar rasou o fundo, veio a R$ 4,94 hoje, ou seja, operava mantendo abaixo de R$ 4,95, ou seja, o que ocorre é que os operadores do mercado de câmbio estão mais confiantes, digamos assim, mais otimistas, né, com o câmbio em função desse ajuste mais agressivo da taxa Selic. Já há expectativa de que, para combater a inflação, o Conselho de Política Monetária, na próxima reunião, agora em agosto, deve anunciar outro aumento da taxa básica de juros. Ora, juros mais altos atraem investidores. Os investidores estão mais confiantes e isso traz o dólar para baixo. Agora, as nossas exportações perdem um pouco a competitividade? Perdem. Mas veja, o dólar não perde só aqui não. Lá fora, o chamado dólar index também recua. Recua pouco, 0,05%. O chamado dólar index cai agora para a faixa de 91.600 pontos, 690 pontos. Isso frente a um grupo de 6 moedas fortes no mundo, como o dinheiro japonês, como a libra esterlina. Ou seja, há também um recuo do dólar frente a outras moedas. Não é o que está ocorrendo neste momento aqui, mas há uma desvalorização do dólar lá fora e isso contribui para um avanço do real, para uma valorização do real. Agora, não vamos esperar que o dólar permaneça em valores muito mais baixos do que esse. Não há essa sinalização ainda. É importante que o produtor rural faça suas contas, seu planejamento, considerando o dólar ainda próximo de 5, porque analistas de mercado julgam que até o final do ano esse quadro pode mudar e trazer o dólar de novo para a faixa de 5,20, 5,25. Não é o que se espera, pelo menos, para os próximos 3 meses. Pelo menos os analistas do banco inglês Barclays mudam sua perspectiva para o real, têm uma visão mais positiva, eles acreditam que o real chegaria aí a manter a faixa de 4,90 nos próximos meses.
É esperar para conferir. Nós estamos vendo, depois de meses muito difíceis, o dólar abaixo de R$ 5,00. Esperemos que continue nesta faixa, até porque queda muito acentuada faz com que o produto brasileiro perca a competitividade lá fora. E as nossas exportações estão amarradas no agronegócio brasileiro. De olho na informação. É com você, Fabiano. Obrigado, Pulga. Um grande abraço a você. Daqui a pouco nós vamos trazer uma entrevista do Pulga, realizada agora há pouco com Ademiro Vian, falando a respeito das taxas de juros para o crédito agrícola. Mas é daqui a pouco. Antes, você confere comigo como é que vem os valores de referência nos portos brasileiros para a soja. Santos e Paranaguá para entrega em julho, com referência em R$ 153,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a Granos Corretora. É o que nós vamos destacando agora aqui no Agricultura BR e que você acompanha aqui conosco. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos voltar, vamos falar de mercado de milho e também de plano agrícola pecuário. Então fique conosco, eu volto já. Agricultura BR de volta e o assunto por aqui agora é previsão do tempo. E a previsão é de chuvas em boa parte da região sul do país. Quem fala sobre esse assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde para você, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham o seu programa. Eu já começo destacando o preço do trigo, que segundo o CPEA recuou e registrou queda nesse início de semana, viu? A queda no dólar fez com que o preço baixasse. No entanto, o trigo da última safra não deve ser suficiente aí para abastecer o mercado interno até o início da próxima colheita, o que favorece aí a importação. No decorrer dos próximos 5 dias, a expectativa é ainda de chuva em grande parte da região sul, mas com acumulados elevados pelo norte gaúcho. No Paraná, esse mesmo período será de tempo firme com temperaturas em elevação. Já na virada do mês, a chuva perde força e apenas o estado de Santa Catarina é que ainda pode registrar algumas pancadas isoladas. Agora, entre os dias 2 e 6 de julho, nenhuma área da região deve receber chuva muito significativa. E mesmo com esse período de tempo mais firme, o plantio do trigo não será prejudicado. Boa notícia, né? Isso porque os índices de água no solo já estão elevados aí nos 3 estados sulistas. No centro-oeste, o ar seco é quem comanda o tempo nos últimos tempos e essa tendência aí para os próximos 15 dias. Boa notícia também para aqueles que estão colhendo o algodão. O IMEA de Mato Grosso divulgou na última segunda-feira o último boletim de safra do algodão. Os estudos apontam que a queda no dólar também afetou o preço, reduzindo em quase 0,8% com relação aí à semana passada. Agora, com relação aos índices de água no solo, apenas Mato Grosso do Sul é que tem um pouco mais de umidade. As outras áreas seguem com valores abaixo de 20%. Dando uma olhada na previsão para o país, percebemos que o tempo vai seguir seco apenas no sul do Acre, Rondônia, todo o centro-oeste, sul do Tocantins, oeste da Bahia, interior do Sudeste e faixa norte e leste paranaense. Bom, Fabiano, por aqui continuamos monitorando o tempo e as tendências climatológicas para manter os produtores sempre bem informados. É com você. Obrigado, Renata Ferreira. Por aqui nós vamos falar agora de milho. E milho vinha com queda também, assim como toda a Bolsa de Chicago, as commodities agrícolas com recuos nesta quarta-feira. Vamos ver como é que vem o milho neste momento. Nós temos milho em Chicago com ambiente positivo apenas no mais curto prazo. O mais curto prazo sobe 0,25% a $6,62 mais 6 o bushel. É praticamente o mercado pronto americano, né? Então ele reflete a falta de milho que tem no momento lá. Agora as demais posições que já tem um reflexo um pouco melhor da nova safra, ela recua e recua bem mais de 1% agora. As quedas vão chegando a 1,2%. Posição de setembro negociada a $5,45 mais 2 o bushel. Dezembro, $5,31 mais 6. E a posição de março de 2022, $5,38 mais 6 o bushel. Tem mais uma vez a chamada ação de fundos de investimentos, aí retirando algumas posições, um movimento que já vimos durante essa semana.
Voltamos a destacar o lançamento do Plano Agrícola Pecuário 2021-2022, que foi transmitido aqui pelo Canal do Boi. Veja agora um resumo do plano lançado pelo Ministério da Agricultura e pelo governo brasileiro. O governo federal lançou nesta terça-feira o Plano Safra 2021-2022, com 251 bilhões 220 milhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional. O valor reflete um aumento de 14 bilhões e 900 milhões de reais, ou 6,3% maior em relação ao plano anterior. O Tesouro Nacional destinou 13 bilhões de reais para a equalização de juros. Alisson Paulinelli, atual presidente executivo da Abramilho, indicado ao Prêmio Nobel, foi o homenageado do evento. O Brasil de hoje é diferente. Este plano que está aqui está sendo analisado e visto pelos consumidores mundiais. Saberão que vão ter, no ano que vem, nova safra recorde. E que terão os alimentos deste país para não passar fome. Honra-nos o reconhecimento das maiores instituições internacionais, que o Brasil hoje é, sem dúvida, a representação e a garantia da segurança alimentar em 2050, quando teremos 10 bilhões de pessoas. As taxas de juros para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar ficaram entre 3% e 4,5% ao ano. Os juros para os médios produtores participantes do Pronamp ficaram em 5,5%, enquanto para os grandes, 7,5%. Estamos em um ciclo virtuoso das commodities agrícolas. O agro tem sido o investimento de maior retorno do Brasil, ministro Paulo Guedes. Presidente Fausto, presidente Pedro e o meu querido amigo Montesano do BNDES. Mas ainda resta muito a fazer. A partir do fortalecimento do trabalho de inteligência e da ação coordenada entre ministérios, temos a obrigação de estender a prosperidade do agro a todos os produtores do país. E o desafio de garantir o acesso de todos os brasileiros à alimentação. O presidente Jair Bolsonaro valorizou o trabalho do Ministério e a importância da produção rural brasileira para a economia e equilíbrio social do país e, principalmente, para alimentar pessoas em todo o mundo. Nós alimentamos hoje mais de 1 bilhão de pessoas fora do Brasil, obviamente. E a nossa tendência é aumentar esse percentual. Fronteira, nós temos. Somos o país que mais preserva. Não adianta falar que nós queimamos a Amazônia, porque é uma mentira deslavada. Todos nós sabemos que a floresta úmida não pega fogo. Agora, essa grande campanha contra nós é pelo nosso potencial. Se não fosse o agronegócio, Paulo Guedes, você concorda comigo? Você entende economia, por isso está aí, está fazendo um trabalho excepcional para o Brasil. Como nós estaríamos hoje em dia? Mais uma vez, o Canal do Boi trouxe ao vivo a cobertura e transmissão do lançamento do Plano Agrícola, com participações de equipes de reportagem, de representantes do sistema financeiro e também analistas. Agora você acompanha aqui no Agricultura BR uma avaliação da taxa de juros feito pelo economista Ademiro Vian, que concedeu entrevista a Walter Puga Júnior. Acompanhe. O novo Plano Safra tem mais dinheiro, mas o dinheiro está mais caro. Comigo aqui, Ademiro Vian, professor da Fundação Getúlio Vargas, economista que trabalhou há muito tempo na Febraban e acompanha a evolução dos custos do agronegócio, do custo do dinheiro principalmente. Ademiro, esse plano, ele é melhor que o anterior? Não. Não é melhor. Ele é menos do mais, do mesmo, menos do mesmo, ou seja, não é melhor. Em vários aspectos ele não é melhor.
O que você diria que piorou, vamos dizer, nesse novo Plano Safra? Quando você vê uma apresentação, o que é um plano safra? Um plano safra, na sua essência, é o orçamento que o governo pretende gastar ou está propondo a gastar com aquele segmento e dá as diretrizes. Quando você olha uma divulgação, como eu vi ontem, né, é uma divulgação, convenhamos, né, política, né? Mas quando você vai dissecar os números, analisar os números, entrar no seu como é que eu vou fazer mesmo, quanto tem mesmo, você começa a se deparar com algumas coisas bastante diferentes de planos safras anteriores, tá, Puga? Por exemplo, vamos dar uma geral por dentro do plano safra. Foi divulgado 251,2 bilhões, 6,3% a mais. Bom, se você considerar, olhar o número frio, 251 bilhões, é muito dinheiro. Só que nós temos que olhar o que se gastaria para financiar uma safra, que é muito mais do que isso, obviamente. Mas ficando nos 251 bi, disse que foi 6,3% de crescimento. 6% não é nada mais, nada menos que a inflação do período. Então, você está falando em termos econômicos, nós estamos falando que nominalmente ele é maior, mas economicamente é menor, porque 6% é a inflação, e do sair desses 251 bi, você tem que considerar que nós tivemos aumento da área plantada e nós vamos ter custo elevadíssimo para plantar, custo elevado. Então, só de área plantada que você vai aumentar e só do custo, você teria que ter aqui um percentual muito maior de crescimento do que os 6%. Então, os 6% mal cobre a inflação. E dentro desses 251 bi, eu só quero destacar um ponto, que é 177,7 bilhões para custeio e investimento. Se fizer uma continha simples, pegar os 177 bi e for financiar os mesmos produtores do ano passado, nas mesmas áreas, a mesma área plantada, com a mesma produtividade, estes 177 bi vão financiar muito menos produtores. E quanto ao custo de produção? O juro subiu. O custo de produção também já subiu. Com esse juro mais alto, o custo de produção aumenta demais? Aumenta. E aumenta na mesma proporção, obviamente. Se você sobe os juros em média 13%, como subiu, tá certo? De uma ponta assim entre 13% e 14%, foi uma régua que aumentou a taxa de juros. Então, você vai subir na mesma proporção. Então, o custo na ponta vai ser também, além do custo dos insumos que tiveram alta constante e continuam tendo, você vai ter mais o custo financeiro. E aqui tem um ponto que eu queria também destacar, no investimento. Ontem foi divulgado que teremos 73,4 bi arredondando para investimento. Me chamou a atenção e eu fui ver o número. Destes 73,4 bi, tem 16,66 ou 16 bilhões 660 milhões, que são taxas de juros livres. Então, quando você pega os 73,4 bi e reduz os 16,6, você vai estar exatamente no mesmo patamar do ano passado. Entendeu? Ou seja, não teve muita novidade. Não teve muita novidade. E você está e tem outros pontos, por exemplo, eu destacaria, então, o foco que o governo continua dando, tá? Ou seja, que foco? No pequeno produtor. Todo o dinheiro que ele tem vai colocar no pequeno produtor e no médio produtor para custeio e para investimento. E ele deu bastante foco na armazenagem, que é muito importante, e no ABC, que é muito importante. Então, resumindo, o plano diria o seguinte, o foco do governo é pequeno produtor, armazenagem e ABC, recuperação de terras. E vai manter um dinheirinho para frente aí para os próximos planos safra para financiar o custeio de pequeno produtor e a comercialização do pequeno produtor. Tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que não foi divulgado, isso passa desapercebido em quase todas as divulgações, que é quando o Banco Central divulga as resoluções, é aí que vem as pegadinhas, tá?
e lá tem um balde de chá para o sistema financeiro, não é uma colher de chá, é um balde de chá, tá? Porque ele, 2 pontos que chamam atenção lá. Primeiro, é uma redução da exigibilidade de 27,5% para 25%, né? Então, isso já tira dinheiro do setor financeiro, da obrigatoriedade dos bancos aplicar. E tem um ponto que chama também atenção, que é a isenção. Tá? O que ele está dando? Ele aumentou o valor da isenção, mais do que dobrou. O que é essa isenção? Uma instituição financeira, ao final, quando ela termina de fazer o cálculo de quanto ela vai ter que aplicar, ela pode excluir da base de cálculo um valor. E este valor, ele era 70 bilhões há 4 safras atrás, o governo deu uma estilingada, passou para 200 milhões, e nesta safra, a partir de 1 do 7, será 500 milhões. Então, veja só, quando ele vem reduzindo a exigência, a exigibilidade, era 33, 30, 27,5, 25, e ele vai aumentando a isenção, nós estamos olhando um crédito rural aqui como se fosse uma chama cadente, ou seja, é uma chama que vai se apagando, vai indo para um fim de poucas safras à frente, com esses 2 movimentos do Banco Central, sem nenhuma necessidade de mudança legal, ele traz a exigibilidade para um patamar que só vai financiar o custeio do pequeno produtor. Então, não tem novidades, grandes novidades. Talvez uma novidade eu posso, né, estou aqui sendo muito, vamos dizer, coerente com aquilo que está escrito, tá? Ele acrescentou ali um pró-irriga. Então, criou-se um programa pró-irriga e praticamente desativou o Moderinfra. Então, desativa um e cria outro. Basicamente, do Plano Safra, é isso que poderia destacar. Bom, você acaba de ouvir Ademiro Vian, professor da Fundação Getúlio Vargas. Plano Safra é um pouco diferente do anterior e, como deixou evidente o Ademiro, não é melhor que o anterior. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Então, é o professor da FGV, Ademiro Vian, participando conosco mais uma vez, avaliando taxas de juros. Esse fator é sempre muito importante e termos esse entendimento aqui no Canal do Boi para o telespectador. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco mais informações do Plano Safra e também de mercados no Agricultura BR. O 48º Leilão Virtual TV Sat Marca Sol do Zerá, Haroldo Coatim Barbosa, 29 de junho, terça-feira, às 20 horas, horário de Brasília. 1 touro de central, 2 touros indicados para repasse, 30 touros PO prontos para servir a campo, 40 vacas e novilhas PO e sêmen dos assadores da Marca Sol. Transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Condições de pagamento e frete especiais. Leiloeira Central Leilões. www.marcasol.com.br. Gozerá Marca Sol. Carcaça, leite. Tempo de plantar. Tempo de colher. Tempo de olhar para o céu, para a terra e para as novidades. Tempo de investir na pesquisa, no futuro, no planeta. Tempo de novos tempos. No campo, tudo tem seu tempo. E o Banco do Brasil é o maior parceiro do agro de todos os tempos. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. E o presidente da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Pires, avalia que o Plano Agrícola Pecuário cumpre o seu papel. Veja o recado dele aqui para o programa Agricultura BR. Olha, o cooperativismo brasileiro, o cooperativismo do Rio Grande do Sul em especial, entende que foi um bom plano safra.
ele teve um resgate, inclusive, da questão da equalização, né, de juros, que era um grande ponto de interrogação aí, até foi motivo de reivindicação aí das entidades, né, junto ao parlamento, se pensasse com carinho isso, né, porque o orçamento não estaria contemplado isso, né, e foi atendido. Houve um aumento dos recursos, houve um aumento dos recursos disponíveis, né, as mais diferentes modalidades, né. Nós entendemos que o plano safra também contempla muito essa questão ambiental, né, da financiamento das produtores, na questão do ABC, principalmente esse programa, que é um programa que tem esse enfoque, né, na preservação. Então, nós, de uma forma geral, o pequeno produtor, né, teve um crescimento também de valores, os PRONAF, né. A questão única que poderia ser, talvez, mais forte é a questão do seguro agrícola, né, que nós precisamos avançar nessa questão do seguro. Soubemos que a ministra Tereza tem esse propósito, mas, infelizmente, nós empacamos aí, né, ficamos praticamente resolvido no passado. Tá aí as informações, Plano Agrícola Pecuária e todas as opiniões, os entendimentos, você encontra acessando as mídias sociais do Canal do Boi. Por aqui eu falo agora de mercado do café. Veja comigo como é que vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York, hoje com recuperação. Posição de julho, $1,52 mais 5 a libra peso. Setembro, $1,53 mais 5 por libra peso. Posição de dezembro, $1,56 mais 10. E março, $1,58 mais 70 por libra peso. São os negócios que eu destaco agora com café arábica na Bolsa de Nova York. O Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial e antes você vai acompanhar informações de como conseguir ter uma boa gestão de solo, tendo ali um fertilizante que respeita a sustentabilidade e traz muito resultado para o produtor rural brasileiro. Acompanhe, daqui a pouco nós estamos de volta. Olha, é praticamente um consenso que produção de café de qualidade tem que se observar a altitude. Entretanto, para muitos técnicos de campo não é apenas a altitude não, é a combinação de altitude e latitude. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Mauro Andrade. Nós vamos falar sobre um conceito que se tornou praticamente um dogma na cafeicultura, que para se produzir um café de qualidade é necessário ter altitude. Nós vamos conversar com Gustavo Cera, doutor em cafeicultura, coordenador do programa Café Qualidade Paraná, e ele vai nos falar sobre a questão da altitude e latitude. Gustavo, como que é essa relação altitude e latitude para se ter bons cafés? É conhecido que a altitude tem uma grande importância na qualidade do café. Só que o correto não é só altitude. O correto é um equilíbrio de latitude com altitude. E tudo isso vai levar a uma temperatura média anual. Então, café de qualidade, cafés especiais, eles geralmente é possível obter em regiões com temperatura média anual entre 18,5 a 19,9 graus. E tudo isso é um equilíbrio da latitude com a altitude. Então, para dar um exemplo, na Colômbia, um café para ser considerado de altitude teria que ser plantado acima de 1.800 metros. Enquanto que aqui no Paraná, acima de 700 metros já dá um café excelente, porque aqui nós temos uma latitude maior. Então, nós estamos próximo do Trópico de Capricórnio, a 23 graus de latitude, enquanto que na Colômbia a latitude é bem baixa, né, em torno de 0 graus, depende da região, né? Então praticamente lá é uma região muito quente, que para ser plantado um café de altitude tem que ser plantado acima de 1.800 metros para chegar num café de qualidade. O importante mesmo são as temperaturas médias. O ideal é a temperatura média anual
que, como eu tinha comentado, é em torno de 18,5 a 19,9 graus para se chegar num café de qualidade. E tudo isso em relação à temperatura é porque o café, em regiões com temperaturas mais amenas, o café vai amadurecer mais lentamente. Um exemplo disso aí é o Paraná. O Paraná é uma região com uma altitude que varia de 500 até 900 metros de altitude. É considerado regiões baixas, porém, nossa latitude favorece a temperatura mais baixa e que leva que o café paranaense é possível obter cafés especiais, excepcionais, inclusive muitos cafés de vários produtores, é possível obter cafés acima de 90 pontos na classificação SCA. Então tudo isso é devido ao nosso ambiente favorável para a qualidade de bebida. Ok, Gustavo, obrigado pelas informações. Então tá aí, a pesquisa comprovando que é possível produzir cafés em baixas altitudes, porém em regiões que tenham grandes latitudes. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Por aqui o Agricultura BR traz as informações finais dessa edição. Você acompanha comigo agora o mercado futuro da soja, hoje com novas quedas sendo registradas na Bolsa de Chicago, um movimento que vai sendo considerado normal. Hoje que tivemos inclusive exportadores privados norte-americanos confirmando vendas de 330 mil toneladas para a China. Veja na tela comigo como é que eu tenho soja agora. Soja melhora um pouco o desempenho, mas continua em campo negativo. Posição de julho, $13,89 o bushel. Agosto, $13,47 o bushel. Setembro, $13,08 mais 4. E novembro, quase recuperando o patamar de $13 agora, $12,99 mais 4, reduzindo a perda agora. São os negócios que vamos trazendo com soja em Chicago. Já o dólar hoje, ainda que com alta, vinha abaixo de R$5. É o que nós trazemos agora. Se o dólar vinha caindo no começo do programa, agora vem na estabilidade. Dólar estável a R$ 4,96 mais 3. São as informações finais aqui do Agricultura BR, segunda edição. Desejo a todos uma excelente tarde. Você continua conosco porque vem na sequência de Olho na Fazenda, sempre com uma grande atração para você. Uma ótima tarde e até mais tarde.